Estimados telespectadores do Only Bible, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos de Jesus também sentiram curiosidade por isto e perguntaram a Jesus. Então Jesus disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E fez-lhes saber que quem se humilha como uma criança, esse é o maior. Ou seja, que um deve ser uma criança espiritualmente para ser grande no céu. Assim, Deus quer que tenhamos um coração espiritualmente puro e singelo, como uma criança inocente que não foi manchada pelo mundo, e que seja humilde. Então, como devemos fazer para ser crianças espirituais que Deus quer? Descobriremos no Only Bible hoje. Mateus 18, 1-4. Naquele tempo, os discípulos vieram a Jesus dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E chamando Jesus uma criança, pôs-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Assim que qualquer que se humilhe como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A primeira característica de uma criança espiritual é que é singela. Devido a que uma criança é singela, adapta-se facilmente e pode mudar para bem ou para mal, dependendo de como se lhe ensine. Não está contaminada pelo mundo como os adultos, não tem uma forte subjetividade e sua forma de pensar é simples. Igual que desenhar num papel em branco, a criança aceita o que os adultos lhe ensinam. Deves amar teu irmão. Não deves comer muitos doces, e faz o que lhe dizem que faça, e não faz o que lhe dizem que não faça. De maneira similar, quando nos convertemos em crianças espiritualmente, cremos e obedecemos a palavra de Deus tal como é. Abraão, o pai da fé, era singelo como uma criança, pelo que obedeceu à palavra de Deus. Quando se lhe pediu que oferecesse seu único filho, Isaque, como holocausto, não deu nenhuma razão nem desculpa, mas fez-o. Não se perguntou: será que isto é correto? Será benéfico para mim? Ao Deus ordenar-lhe, obedeceu de imediato, crendo em que havia certamente sua boa vontade. Para ser grandes no céu, também devemos ser singelos como crianças que não foram contaminadas pelo mundo, e crer o que aprendemos da verdade, e poder obedecer à palavra que escutamos tal como é. Em segundo lugar, uma criança espiritual é pura. As crianças nascem sem nenhum pensamento, juízo ou capacidade de discernimento. E à medida que crescem, aprendem o bem e o mal através de seus pais, familiares, vizinhos e amigos. E começam a discernir o bom e o mal. As crianças alegram-se do bom que obtêm, choram quando estão tristes e riem quando estão felizes, e reagem com pureza. Também, quando cometem um erro, assustam-se e sentem uma grande culpa. Por outro lado, à medida que os adultos sujam-se pela obscuridade do mundo, a pureza desaparece e não sentem cargo de consciência, mesmo cometendo pecados. Embora tenham aprendido o que está bem e o que está mal, são insensíveis mesmo cometendo falhas, devido a que estão impregnados de maldade. Mas o que passa se converte-se numa criança espiritual? Reage sensivelmente ao bem e ao mal. Comove-se facilmente ao ver algo bondoso e derrama lágrimas e aborrece o mal. Inclusive as coisas que a gente não considera más. As pessoas de verdade que amam a Deus e querem viver segundo a palavra de Deus, aborrecem em grande maneira se Deus diz que são más e tratam de desfazer-se delas de alguma maneira. Só anseiam o que é bondoso e de nenhuma maneira toleram sequer o pecado mais pequeno. Em terceiro lugar, uma criança espiritual não é orgulhosa. As crianças não são orgulhosas porque têm pouco conhecimento e pouca força, pelo que creem o que os adultos lhes ensinam sem insistir em seus próprios pensamentos. Não intentam ocultar suas deficiências, pedem ajuda a seus pais ou adultos, não fazem valer seu orgulho nem intentam elevar-se ou ser reconhecidos. Do mesmo modo, quando uma criança espiritual escuta a palavra de Deus, não insiste em que um tenha razão. Embora a palavra da Bíblia não coincida com seu próprio conhecimento que aprendeu e conheceu até agora,
ou não a entenda, não julga nem mal interpreta a palavra de Deus sem pensar, mas crê e obedece tal como é. Inclusive nos tempos de Jesus, aqueles que creram e obedeceram de coração, as obras que Jesus realizou, como o cego que recuperou a vista e o mudo que falou, e os leprosos que foram sanados, confessaram: certamente este é um homem de Deus, se manifesta tal poder. Reconheceram humildemente que as palavras de Jesus eram corretas quando viram que Deus lhe acompanhava com poder, embora não coincidisse com seus pensamentos. Assim, a criança espiritual, ao escutar sobre as obras de Deus, não insiste em seu orgulho, mas também anseia experimentá-lo. Quando escutam a verdade, creem e a obedecem tal como é, e buscam humildemente a graça. E Deus faz com que essas pessoas experimentem as maravilhosas obras de Deus. Estimados telespectadores do Only Bible, então, como devemos fazer para ser uma criança espiritual? Em primeiro lugar, devemos despojar-nos do pecado através da oração fervente como fogo e a palavra. 1 João 2,15 a 16 menciona: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vanglória da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Depois de que Adão pecou ao comer do fruto da ciência do bem e do mal, este mundo foi-lhe submetido a Satanás, o governante da obscuridade, e a gente sujou-se rapidamente com o pecado, ao ver, ouvir e aprender a falsidade. O coração sujou-se com a soberba, a ira, o juízo, a cobiça, os ciúmes, etc., que são falsidades. Por isso, devemos despojar-nos da maldade com oração fervente como fogo e com a palavra de Deus, tal como diz 1 de Timóteo 4,5. Porque pela palavra de Deus e a oração é santificado. Quanto mais nos despojemos da cobiça, o orgulho e todas as demais maldades, mais poderemos ter uma consciência limpa e um coração puro. Quando assim vamos fazendo, creremos e entenderemos a palavra de Deus e poderemos obedecê-la mais completamente. Em segundo lugar, para ser uma criança espiritual, devemos derrubar todo argumento e pensamento. Segundo Coríntios 10:5 registra: derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quando o que sabemos ou o que pensamos que é correto não encaixa com a palavra de Deus, devemos renunciar nossos próprios pensamentos e argumentos. Crer que só a palavra de Deus é a verdade e obedecer à vontade de Deus deve ser nossa máxima prioridade. Dado que a maioria do conhecimento e argumentos que o ser humano tem provém do mundo governado por Satanás, é natural que não coincidam com a palavra de Deus. 1 João 2,15 a 16 assinala: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vanglória da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Dado que o governante deste mundo é Satanás, as pessoas chegam a guardar em sua mente coisas que não são a verdade desde que nascem. Se alguém lhe odeia, também aborrece aquela pessoa. Se lhe fizeram dano e lhe machucaram, sente que deve pagar-lhes o mal. Mas a verdade, ou seja, a palavra diz que devemos perdoar, compreender e amar. Assim, nossos pensamentos do que é correto e a palavra de Deus são diferentes. Portanto, para ser uma criança espiritual, devemos despojar-nos do que provém do mundo. Se duvidamos da palavra de Deus com nossos próprios pensamentos e argumentos e tratamos de negá-la, é igual que opor-nos a Deus, que é a palavra mesma. Estritamente falando, é um orgulho de enaltecer-se ante Deus. Família Only Bible. Para ser uma criança espiritual, devemos estar equipados com a palavra de Deus mediante a oração fervente. E sempre devemos comparar nossos pensamentos e palavras com a verdade. E além disso, devemos despojar-nos dos pensamentos carnais que opõem-se à palavra de Deus e esforçar-nos por derrubar todo argumento e conhecimento e só seguir os pensamentos espirituais e os desejos do Espírito Santo. Espero que todos vocês transformem-se cada dia em pessoas de espírito que Deus deseja, negando por completo a si mesmos, através da oração fervorosa e a armadura da palavra, e assim sejam reconhecidos como os grandes no céu. Orarei por vocês. Bom Pai Deus, hoje compartilhei sobre a criança espiritual que Jesus disse e como ser grandes no céu.
Que esta palavra seja capacidade espiritual para todos os telespectadores e que convertam-se em crianças espirituais que agradam a Deus. A palavra de Deus é bondade e a verdade mais formosa e suprema, assim que faz com que sejam crentes abençoados que derrubam e mudam as partes carentes de maneira mais completa, de acordo com essa palavra, e que possam consegui-lo só com obediência como crianças humildemente. Muitas graças. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.